O Ministério Público de São Paulo denunciou Pablo Marçal por difamação contra a deputada federal Tabata Amaral. A acusação refere-se a declarações feitas por Marçal durante a pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, nas quais ele insinuou que a Tabata teria abandonado o pai, que morreu por suicídio, para estudar no exterior. A Tabata estava no Brasil no momento da morte do pai. Só lembrar disso já dá uma raiva, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira, perdão, aqui no Plantão 90 Meteoro. Bora lá. Entrou a Sofia junto aqui. Oi, Sofia. Tchau, Sofia. Oi, Dai. Eu evoquei a Sofia aí na chamada, eu já ia chamar a Sofia antes da hora. Veio a Sofia. Aí, chamou a Sofia veio. Diga, Dai, então o Ministério Público de São Paulo denunciou o Pablo Marçal. Consequências, finalmente? Quem sabe, Ana, porque, para começar, depois de tantos meses do Marçal falando que depois que ele falou esse absurdo, e foi danoso, foi prejudicial para a Tabata Amaral, e não falo só na questão da sua campanha, mas imagine um abalo psicológico da própria Tabata em ter que desfazer essas informações que foram informações totalmente errôneas divulgadas, né? É violento. E o Pablo Marçal, ele teve uma passabilidade também muito grande, que vale a gente questionar, né? Vale sempre perguntar. Ele teve essa possibilidade porque ele é uma pessoa conhecida, porque ele tem um exército de advogados, ou porque, e nesse caso o Ministério Público pediu, né, teve a ação, inclusive porque a Carmen Lúcia não teve. A gente precisa lembrar que a Carmen Lúcia é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ela segue extremamente pacífica diante de todas as atrocidades que aconteceram na eleição de 2024. E eu não estou falando só sobre essa ação do Pablo Marçal, como a cadeirada também do Datena, porque se deixar, a gente não vai ter um sistema democrático e a eleição de 2026 vai ser extremamente caótica. A gente precisa lembrar disso. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria em que o Pablo Marçal ele foi condenado, para a gente entender aí esse apunhado que foi dito, e pelo menos agora que o Ministério Público tomou uma decisão. Vamos lá. Para mostrar uma reportagem que eu quero dividir com vocês, antes de encerrar o programa, promotor eleitoral denuncia Marçal sob acusação de atacar a honra da Tabata Amaral. Até abri a reportagem aqui no meu computador. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo denunciou hoje o ex-candidato a prefeito Pablo Marçal, do PRTB, sob acusação de atacar a reputação da adversária Tabata Amaral ao responsabilizá-la pelo suicídio do pai dela. Aquela barbaridade, a deputada tinha 18 anos. A denúncia foi enviada à Justiça Eleitoral. Segundo a promotoria, Marçal atribuiu à então candidata o abandono do pai no leito de morte para tentar descredibilizá-la durante o eleitorado de São Paulo. Marçal comporá a história da própria família com a de Tabata, na sabatina promovida pelo UOL e pela Folha de São Paulo no dia 10 daquele mesmo mês de 2024. Vamos ver? Mentiu. Não, eu não menti. Porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a família abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então, o senhor disse que o pai dela morreu. Não, então tá bom. Ela estava aqui? Se ela estava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar da pessoa doente, é papel de todo ser humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... responsabilizar alguém por um familiar ter tirado a própria vida, e no caso a filha, é algo muito perverso, né? Na época, a Tabata postou um vídeo em que chamava
a Tabata chamava Marçal de cretino, né? Diz que é uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento. É um assunto muito difícil e eu vim aqui esclarecer para nenhum cretino vir usar essa história do meu pai contra mim novamente. Caraca! Pois é, né? E ele tenta dizer justamente isso. Eu vou te pedir para trazer o outro vídeo, Ana, porque é isso. Inclusive, quando ele é questionado, ele tenta reafirmar esse mesmo discurso. Ele não tem vergonha, ele não tem o mínimo de decência. Ele segue reafirmando isso. É de uma crueldade que eu só tô pensando assim, cara, tinha que ter um jeito de processar esse cara pelo dano psicológico que isso causa, sabe, numa filha que ouve um negócio desse. Caraca, vamos ouvir lá. Gente, cadê? Tá aqui. Que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, Sim. quando o pai dela cometeu suicídio. Ela estava no Brasil. O senhor falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? Eu tô responsável, eu falei, ué, mas eu já respondi, ué, o que está faltando de responsabilidade? O senhor é mais bem votado entre homens do que entre mulheres. Eu sou mais seguido por mulheres. O senhor acha que é resultado desse tipo de fala? Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%. Candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa se mata? Toda família é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata? Sim, senhora. Independente do drama ninguém familiar mata que do tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. Sim. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Olha, nem minha internet aguentou isso aí não, Daiane. Mas eu vou aproveitar para perguntar um negócio aqui. E quem que é responsável para quando leva um grupo de pessoas para subir uma montanha, quando um coach leva um grupo de pessoas para subir uma montanha e uma pessoa morre, hein? Quem é responsável pela morte de alguém que toma um choque em uma equipe dentro de um set de gravações? Sabe? Quer ver o término? Nossa, essa é uma das coisas mais cruéis que eu já ouvi Olha que a competição é difícil, sabe? Mas uma pessoa ter a cara deslavada de ir num programa e de falar isso, assim. Que bom que o Ministério Público de São Paulo, né, tá fazendo alguma coisa a respeito disso. Espero que essa questão seja levada a sério pela justiça, porque tem que ter um limite para o discurso político. Isso aí não é discurso político. Isso aí é uma violência. É uma violência com a Tabata, com a família dela e com a família de todo mundo que sofre uma dor dessa. O que é isso? Exatamente. Em detalhe, tá, o Pablo Marçal é uma das pessoas mais desqualificadas para falar sobre quase tudo que eu conheço, porque ele resolve falar sobre tudo de forma superficial e não se aprofunda em nada e mostra que ele não entende de nada. Para começar, ele fala que tirou muitas pessoas das ruas, das drogas, etc e tal. Se ele entendesse minimamente o que é a vida nas ruas, ele não ia chamar ninguém de mendigo. Ele pode dizer que a pessoa está no estado de mendigância, que é o estado de pedir, mas ele não é um mendigo, o termo utilizado é outro. Quem trabalha também com população em situação de rua não chama de morador de rua, é uma população em situação de rua. E eu trabalhei durante uns anos numa instituição, Ana, que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua, e assim, são mais diversos os casos. Caso de mãe, pai, avós, de pessoas familiares que fazem buscas ativas diariamente pela cidade, em pontos em que ficam concentradas pessoas em situação de rua, buscando seus entes queridos, querendo que voltem para casa, e por N motivos, por uma questão de saúde mental, por uma questão de vícios adquiridos, por uma questão de não se adaptar ou achar que aquele ambiente familiar não é para eles, eles não voltam. Então, é muito relativo dizer assim, uma pessoa que está na rua, uma pessoa que adquire vícios, ou uma pessoa que comete, que atenta contra a sua vida,
são pessoas que não têm um olhar dos familiares, é muito relativo dizer isso, sabe? É muito melhor você falar que a gente precisa ter uma atenção à saúde mental, a gente precisa ter cuidado com a saúde mental dos nossos familiares, mas até quando a gente fala sobre isso, não se ajuda quem não quer ser ajudado. Então, ou você faz uma internação de uma pessoa muitas vezes, ou você não consegue que essa pessoa tenha acolhimento com um profissional de saúde mental. E a internação compulsória também não é o melhor caminho em muitos momentos. Então, assim, não é fácil. Olha quantos conflitos existem nesse processo aí. Não é fácil. Não é simples. O Pablo Marçal é um cara que ele tenta falar sobre tudo e ele acaba não falando sobre nada. Ele só dá desinformação. Dito isso, Ana, não só o Ministério Público deu aí um parecer que prejudica o Marçal, eu vou inclusive falar, né, uma aspas que o Marçal declarou depois durante o podcast, que é o seguinte, segundo o Ministério Público, o Marçal atribuiu a Tabata o fato falso de um suposto abandono do seu pai no leito de morte, com a intenção de prejudicar a sua imagem perante o eleitorado paulistano, e a declaração foi feita no podcast Isto É, no dia 4 de julho de 2024, ainda na pré-campanha. Como a gente viu, a Tabata respondeu e conseguiu, né, ter um posicionamento interessante ali. E, entre aspas, olha o que o Pablo diz. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele. E ele deixou o alcoolismo. Ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que pode fazer com o povo de São Paulo. Foi exatamente isso que ele disse. É uma frase extremamente perversa, nojenta. E foram, inclusive, os termos que a Tabata utilizou. E ela, detalhe que a Tabata tinha 17 anos quando o pai faleceu. Ela era uma adolescente, ela era uma menor. Claro que tudo isso gerou grande discussão. Em nota, né, depois dessa decisão do Ministério Público, a Tabata emitiu uma nota nas redes sociais que ela diz que a denúncia do Ministério Público vem reforçar o que tenho dito desde o começo. O Marçal construiu sua campanha em cima de mentiras e difamação. É muito importante para resguardar a lisura dos processos eleitorais que o Ministério Público tenha compreendido a gravidade da acusação de Marçal contra mim. Ele criou uma mentira, uma difamação, que poderia ferir muito a minha dignidade, não só no âmbito pessoal, como profissional. A confiança é a principal qualidade do candidato e ele quis abalar a confiança dos eleitores em mim. Teve uma atitude covarde ao usar a história de uma pessoa que eu amo tanto, que é o meu pai, como a única finalidade de ferir a minha reputação para obter vantagens na disputa eleitoral, o que sobrou de uma trajetória política, não apenas na justiça eleitoral, que demonstra a maneira como ele atua na vida e a inelegibilidade, que vale lembrar que o Pablo Marçal ficou recentemente inelegível por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E não foi só isso, tá, Ana? Só para a gente completar, eu vou te pedir para trazer uma matéria que o Marçal também teve uma derrota judicial, né, ontem. A decisão foi publicada ontem, que é isso aí. O Marçal é condenado a pagar quase 2 milhões por morte em acidente de trabalho. Como a gente comentou aqui, né, teve um contrato pela empresa do político com o Celso Guimarães da Silva, que infelizmente foi eletrocutado e caiu de 4 metros de altura. Outras 2 empresas também foram removidas à indenização. Esse homem faleceu durante o trabalho com o Pablo Marçal, e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou o Pablo a pagar o valor de R$1.346.000, né, R$1.346.000, à família do Celso Guimarães Silva, que faleceu aos 49 anos,
nesse momento de prestação de serviços para a empresa Marçal, participações limitadas. E uma outra informação também é que o profissional ele é especializado em instalações eletrônicas, instalações elétricas, em estúdio de produção audiovisual, trabalhava na desmontagem de cinema no bairro de Alphaville, quando aconteceu um acidente, recebeu uma descarga e caiu dessa altura, né? Isso foi em 2023. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, e um laudo da Polícia Civil apontou que o ambiente de trabalho era inseguro devido à fiação elétrica exposta em sem isolamento e pela ausência ou falta de estrutura para o uso correto dos equipamentos de segurança. E além da indenização pela morte do Celso Guimarães, a Justiça também determinou o pagamento de mais R$ 564.800 à esposa da vítima por danos morais para o custeio do tratamento psiquiátrico que ela vem tendo. Então, pela soma, o valor chegou a quase R$2 milhões e devem ser pagos pela empresa de Marçal em conjunto com outras duas que também foram responsáveis pela lotação do imóvel pela rede elétrica. Então, além da denúncia do Ministério Público, agora também houve essa decisão da desembargadora e da relatora do caso, a Cândida Alves Leão, que destacou a decisão que é a condição de fornecer segurança, né, do trabalho pela contratante e, de acordo com a decisão, isso não aconteceu, daí essa derrota judicial, o processo corre em segredo de justiça, teve a informação, a sentença improcedida na primeira instância e foi reformulada na segunda instância após o advogado da família, especialista em indenização, recorrer à justiça e sim, ele conseguiu agora uma decisão favorável. Celso Guimarães era conhecido entre seus colegas de profissão e trabalhou em alguns filmes de sucesso, como Tropa de Elite, em 2007. A família não declarou absolutamente nada, mas em 2 dias o Marçal teve 2 derrotas importantes e significativas aí na justiça, e eu acho que isso não tem nada a ver com karma, mas tem a ver com o que você planta, né? E ele plantou isso ao longo não só da sua campanha eleitoral, e eu não vou nem falar lá da condenação que expirou, mas ele foi condenado pelo golpe de dinheiro com velhinhos, então a gente pode sim dizer sobre isso, que houve a condenação, apesar dele não ficar preso porque expirou. Isso é muito do que você planta na sua. Acho que perdemos a Daiane aqui. Talvez ela tenha fechado a aba sem querer, mas eu vou continuar o assunto aqui por ela. Vou pegar do ponto que ela estava mesmo, né? Você colhe aquilo que você planta, né? E toda a estratégia de política, de comunicação, enfim, de vida, me parece, né, do Marçal, é plantar esse tipo de coisa, é agir com agressão, é agir com, né, agressão verbal e psicológica também é agressão, né? Isso que ele fez com a Tabata aí é de uma violência, assim, sem tamanho. E pela primeira vez aí nos últimos tempos, ele tá vendo aí a consequência. Eu espero que sejam as primeiras consequências e que isso termine com o afastamento completo e total deste homem da vida pública do país. Porque uma pessoa que usa né, a sua posição aí social, né, de exposição para falar o que ele falou ali a respeito da Tabata e da família dela, não devia estar com esse poder de fala, não. Voltou a Daiane aqui. Oi, Dai. Oi, eu caí, mas já estava concluindo mesmo. Eu caí. A quem interessa aquela Dai, adoro que vocês no chat falam isso. Mas era só isso mesmo, a informação foi passada que o Marçal ele se deu mal aí em 2 momentos, e a gente espera que o Ministério Público, que a Justiça, acolha essa denúncia do Ministério Público e siga em frente também para ser não só mais uma indenização, mas também uma indenização, porque é o que dói no bolso dessa galera, né? Infelizmente, eles só entendem quando perdem dinheiro. É isso aí. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, recadinho.
Gente, vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para convidar você a ver o nosso novo episódio do Telescópio, nosso quadro aqui no Meteoro, onde a gente olha os assuntos do dia, do momento, né, com um pouquinho mais de proximidade, que nem sempre dá para fazer aqui no plantão diário aí os assuntos do dia a dia. O nosso último episódio é sobre o inferno, o terror que virou a vida dos imigrantes nos Estados Unidos sob o segundo mandato do governo Trump. Tem sido uma situação muito difícil, muitas deportações ali super contestáveis, muitas deportações e situações ali completamente irregulares, e está se criando realmente um clima terrível para os imigrantes nos Estados Unidos. A gente fala um pouquinho, olha um pouquinho essa situação um pouco mais de perto, e esse episódio já está disponível aí no nosso canal, tá? E fica a dica também para quem é membro do nosso clube de canais, você sempre tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Fica aí o convite para você conhecer também o nosso clube de canais. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos!